tema, então, chamado de prática de reuso de condensado para melhor eficiência da caldeira. Bom, falando um pouquinho de mim, eu trabalho na NH Eng, sou nosso diretor técnico aqui, sou engenheiro mecânico de segurança do trabalho, também faço inspeção de NR13. Trabalho aí sendo facilitador e especialista em performance de caldeira junto com a ASME1, que é segurança estrutural do equipamento. A NH, ela leva as iniciais dos meus pais, Altair, Nelly, o nosso sobrenome, e 95% do nosso faturamento é totalmente dedicado em caldeiras. Dentro desse NR13, nós focamos em caldeira, né? Inspeções, ensaio não destrutivo, projeto de alteração e reparo, muito projeto de alteração e reparo e muita performance. E eu gosto muito do Google, né? Então, por favor, vão ao Google e dê 5 estrelas aí na NH, que isso acaba ajudando bastante a gente no nosso propósito, que é salvar e aumentar a qualidade de vida de usuários de caldeiras e vasos de pressão. Esse é o nosso propósito, a nossa missão aqui da NH. Bom, então nosso objetivo aqui é falar sobre água do ponto de vista líquido, vapor e condensado, que é uma mistura de líquido e vapor. E aproveitamento máximo de energia do condensado. Mas a pergunta didática que eu vou escolher aqui para vocês, por que aproveitar condensado e quais as duas principais vantagens de se aproveitar o condensado? Tratamento de água. Porque se nós formos observar a água, ela não é H2O, é H2O mais uma cacetada de coisa. Se eu pegar a minha aguinha que eu tenho aqui, por exemplo, bicarbonato, cálcio, estrôncio, isso são sais minerais que a gente sabe que isso é prejudicial a equipamentos térmicos. Então, a gente está falando de tratamento de água. E segundo, energia, do ponto de vista energético. Então, são as duas principais economias. Como aproveitar condensado? A gente tem uma infinidade. Eu quero falar sobre 3 métodos hoje. Por que eu separei esses 3? Existem N métodos. Eu separei os 3 porque são os 3 que o Ricardo, aqui da NH, acredita que são os mais viáveis, tecnicamente falando. E viável não significa que o aporte financeiro de investimento, projeto e implantação, ele seja barato. Eu estou falando que ele é viável, eu estou falando de payback. O que eu quero dizer dentro de um fluxo normal é, eu vou mandar vapor da caldeira para o processo, só eu não vou falar sobre rede de vapor, eu vou falar sobre condensado. Então, eu não falei ali sobre como que é o processo da caldeira até o processo. Eu estou falando do processo para frente, que é o que interessa aqui hoje, que é o nosso objetivo. Então, vamos lá. Do processo eu mando para o purgador, do purgador eu mando para um tanque de condensado, de um tanque de condensado vai para a bomba da caldeira e depois para a caldeira. Esse é o padrão, vamos falar assim. Eu acredito que todo mundo conhece. 2. De novo, processo purgador, reaproveitamento de flash, processo tanque de condensado, bomba, caldeira. E por último, processo tanque de condensado pressurizado, controle de níveis aqui junto, né? Bomba e caldeira. Vamos ao primeiro. Esse é um fluxograma base, caldeira, trocador de calor é o processo, né? Purgador, aí tanque de condensado, no tanque de condensado a gente perde flash, depois eu vou falar um pouco sobre ele, e bomba, reposição, o que tem que reposicionar, e repete o ciclo. Então, eu vou rodar rapidamente aqui sobre esse purgador tipo boia. Antes eu vou também falar aqui um adendo sobre isso. Eu vou falar sobre 2 principais purgadores. Esse é o tipo boia e o outro é o termodinâmico e termostático. São os 2 principais. Existe uma gama infinita de modelos, aplicabilidade, tamanho e demais itens. Eu não vou aqui ficar discutindo qual que é o purgador para cada aplicação. A gente pode deixar isso para discutir aqui no network, a gente abrir tabelas e discutir junto. Mas, por exemplo, se tu ligar para o fornecedor que eu deixei aqui nessa apresentação citado, eles vão te ajudar, se tiver todos os dados de processo, eles vão te ajudar a especificar o melhor purgador para aquela aplicação. Eu só quero fazer vocês entender os 2 principais. Só para vocês entenderem. Então, é um tipo boia aqui, vermelho é vapor, azul é condensado, amarelo é ar. Está cheio de ar agora, né? Está amarelo. Começa a chegar o condensado. Aí depois vem o vapor, expulsa esse condensado pela pressão e a boia acaba fechando o ponto. E assim se repete o ciclo até entra, sai, entra, sai, entra, sai. Então, esse é um tipo boia. E esse é um... Qual que é esse, Éder?
Esse é um termostático, tipo Beleza, membrana. beleza. Beleza, esse é o tipo de purgador. São os dois principais. E aí vão variar bitola, modelo, marca e assim sucessivamente. Bom, eu deixei aqui citado os 4 principais que a NH já usou. Lógico que tem aí o Xing Ling? Tem. Só que nós estamos falando de payback, né? Nós estamos falando também de disponibilidade e manutenção, isso também tem a ver. Bom, esse aqui é um gráfico base que a gente tem que entender de como funciona um purgador. Então, basicamente, ele é tratado sobre diferencial de pressão, ou seja, a pressão que chega nele, e aqui eu quero só voltar um fluxograma. Então, eu saio da caldeira, vou dar um exemplo aqui, tá? Saiu, chegou, entrou nesse trocador 10 quilos. Aí esse trocador tem uma perda de carga mecânica, ele vai chegar aqui no purgador, sei lá, 7 kgf por centímetro quadrado, beleza? E do meu purgador até meu tanque de condensado, eu tenho desnível geométrico, perda de carga de linha de tubulação, também não vou entrar no mérito aqui de perda de carga, que isso aí é tudo tabelado. Mas assim, tem toda a perda de carga da linha, então eu tenho 7 menos a perda de carga de todo esse processo. Qual a pressão da linha? E eu tenho um diferencial de pressão. E esse diferencial de pressão é a base desse gráfico. Então, digamos que eu tenho um diferencial aqui um diferencial normal que pode se encontrar aí na indústria, 7. E eu tenho um processo que ele tem uma vazão de 600 quilos de condensado. Então, eu vou selecionar essa faixa de purgador. É assim que se seleciona purgador. E isso tem N tabelas, N situações. É mais fácil a gente ligar para o fabricante do purgador para ele nos ajudar a especificar. Tá, mas qual que é o nosso papel aqui, Ricardo? Qual que é o verdadeiro nosso papel que nós temos que entregar? Então, primeiro eu falei a diferença de pressão, né? E a segundo, qual que é a massa, a vazão máxima que esse purgador vai dar conta. Se nós temos 1 quilo de vapor entrando, ou melhor, 1.000 quilos de vapor entrando, ou melhor ainda, 10.000 quilos de vapor entrando nesse purgador. Quantos 1.000 quilos de condensado a gente vai estar chegando nesse purgador? Qual que é a mais pesada agora? 1 quilo de pena ou 1 quilo de pedra? Qual pesa mais? O que muda é volume, mas o que a gente transporta do ponto de vista energética é massa. Lógico que a gente vai fazer conta para transpor isso em volume, que a gente precisa calcular tudo isso. Mas o que importa dentro dessa conta é massa. Quantos quilos nós estamos transportando? E 1 quilo de vapor é 1 quilo de condensado. E é 1 quilo de líquido. Então, se tu sabe que vai entrar 600 quilos de vapor, vai ter 600 quilos de condensado nesse purgador. Aqui eu coloquei uma situação bem atípica e eu fui aqui pouco alto aqui na conta. Um desnível geométrico de 20 metros, condensado sobe, 50 curvas, 90 graus Celsius, 600 metros de comprimento de tubulação, diâmetro inferior necessário. Isso são cuidados que sim a gente tem que ter na especificação da tubulação do condensado. Mas isso reflete diretamente nesses números. Quanto maior a perda de carga ou maior a contrapressão que nós vamos ter nesse purgador, menos ele vai ter de vazão. Então, aqui eu deixei só 2 linhas para vocês comparar aqui numa situação. O que eu vou ter uma condição diferente de purgador. Então, exemplo, ó, se eu tiver aqui nessa linha azul e eu tiver que transportar 800 quilos, vou passar uma linha assim, ou eu uso um purgador que tem um custo, ou eu uso outro purgador que tem um custo. Isso tudo vai depender da vazão de cada um vai ser aplicado. São questões de concepção, de projeto, de entendimento. Então, a perda de carga ou a contrapressão nesse purgador tem todo sentido para a vazão desse purgador. Então, basicamente, a gente entra a vapor, esse vapor vai para o trocador de calor e desse trocador de calor sai condensado. Um outro esquema que pode ser melhor relacionado aqui dentro desse fluxo, eu tenho N processos que eu posso utilizar. O que eu quero citar aqui é que cada um desses processos vai ter um purgador, provavelmente. Só que digamos que dentro dessa linha principal, percebo que eu tenho aqui um fluxo de uma linha principal de condensado, ele só é uma geral, né? Mas todo mundo se liga nele. Se eu tiver uma ilha, vou chamar assim, que trabalha com uma pressão nesse trocador de calor, ele deixa chegar no purgador uma pressão de 7.
Essa outra deixa chegar uma pressão de 5. Esse outro deixa chegar uma pressão de 3. Vocês concordam que, como eu não tenho uma pressão que chega nesse purgador, que ele é denominado pela perda de carga do sistema, do trocador de calor e também da linha de vapor que está tão longe, consequentemente, o pós-purgador, que está na linha de condensado, vou falar assim, né? Tu vai ter um purgador que está operando numa pressão A, o outro que está numa pressão B e uma outra ilha que está numa pressão C. E, às vezes, por tu ter uma diferença de pressão de saída, tu não pode colocar todo mundo numa única rede de condensado. Você precisa separar as linhas de condensado. Por quê? Se eu tiver num trocador de calor, um purgador liberando a 3 e o outro purgador liberando a 2, é óbvio que o de 3 vai criar essa contrapressão no de 2. Exemplo, se esse aqui tiver em 3 e esse aqui tiver em 2, vocês concordam que o de 3 vai fazer uma contrapressão no de 2? E ele vai acabar atrapalhando todo esse processo aqui? Já cheguei em algumas indústrias que, entre aspas, né, o purgador estava, de certa forma, selecionado para uma condição homogênea de processo, né, mas um processo atrapalhava o outro. Como é que a gente pega isso? Instalem no cliente de vocês, do ponto de vista que isso é barato. Esse aqui é a dica-chave. Manômetros, antes e depois do purgador, que vocês vão conseguir perceber esses delta-T's. Então, vocês vão conseguir perceber qual que é o que está atrapalhando todo o resto da linha. Onde que eu estou querendo falar com isso? Se esse cara de 3 aqui tiver inundado 2 e não conseguir entrar vapor, como é que tu esquenta o produto que está lá dentro? Como é que tu atende essa demanda? Do ponto de vista energético, do ponto de vista de balanço de massa e energia, se eu preciso aquecer uma água, um produto, ar, e eu entrei um produto frio, eu preciso botar um vapor novo. Se eu não conseguir tirar esse vapor em forma de condensado, não entra vapor, não aqueço o produto, não tenho vazão, não tenho produtividade, não tem faturamento. Então, isso que eu quero falar para vocês aqui. Cuidado na separação de projeto em ilhas. Isso é uma grande armadilha, porém, não tem para onde correr. Sempre vai ter ilhas. Só que, às vezes, a gente precisa fazer 2 linhas de condensado ou botar bombas para complementar essa pressão. Tipo, o que está de 2 aqui, eu tenho que botar 1 kg de pressão, nesse exemplo que eu falei, né? Vai ter que botar uma bomba de 1 kg se quiser manter na mesma linha. Ou dimensionar sabendo que vai ter sempre essa contrapressão aí e saber especificar essa conta. Então, cuidado. Já peguei muita linha com esse tipo de problema. Alguns cuidados que eu queria falar aqui sobre instalação, que são as mais convencionais, né? Purgador que vai para a caldeira, vou falar assim, né? Então, é aquecimento da rede de condensado, mas isso volta lá atrás sobre aquecimento de rede de vapor, né? Principalmente no startup, e aqui eu quero fazer um adendo. Quando você vai fazer o startup de tudo isso, cuidado com a pressão da caldeira para aquecimento de todas essas linhas, porque a caldeira inicia do zero. Se a caldeira inicia do zero e tu está jogando bomba, tu está estragando a tua bomba. Então, tu tens um mínimo para jogar essa bomba para daí começar a aquecer tudo isso. Existem N regras. Existem alguns conceitos que a galera aí parte com tudo aberto, só começa a consumir vapor e tu começa a estragar a bomba. Tem que existir conceito disso. Não espere também chegar lá na pressão de operação para também começar a aquecer tudo, né? Chega no mínimo da bomba, já dá para começar a aquecer. São os cuidados que tem que se ter com esse tipo de equipamento. Caldeiras de modo geral. E essas redes que aqui a gente está comentando. Outros purgadores importantes, como, que eu não citei aqui, que não é tema, mas vale lembrar, purgador de ar, purgador de drenagem de startup, purgador de fim de linha. Vocês imaginam vocês startar uma rede de vapor, uma rede de condensado, toda cheia de líquido e vindo vapor atrás. Quem trabalha com segurança de tubulação vai se lembrar de golpe de ariete e cálculo de flexibilidade. Isso vira um 8 a linha. Instalação em condições de operação, válvula de bloqueio deve ser atuada no startup, mas, por exemplo, está a 3 metros de altura e em alguma oportunidade tem necessidade de liberação de PT. O que eu estou querendo falar com isso? Para vocês pontuarem isso. Vocês imaginam aquelas instalações onde que a válvula de bloqueio que expulsa condensado, por exemplo, desses sistemas de bota, eles estão lá a 3 metros de altura. E é uma empresa do tipo a Coca-Cola ou uma Petrobras, porque o cara subir 3 metros, ele tem que ir lá, ele tem que liberar PT para liberar a válvulazinha de bloqueio lá em cima. Esse cara nunca vai partir bem a linha. Imagina quantos pontos ele tem que abrir, subir 3 metros para abrir a válvula de bloqueio. Então, o que se faz?
desce essa válvula numa condição ergonômica para o cara conseguir atuar. Então, são alguns cuidados de projeto e instalação sobre redes de condensado. Vamos falar sobre o segundo, né? Então, o segundo exemplo é processo, reaproveitamento do flash. Esse flash volta no processo. Depois desse último aproveitamento fino, vou falar assim, a gente volta então para o tanque de condensado que vai para a bomba para a caldeira. Quando a gente fala de condensado, a gente fala de energia. Não necessariamente essa energia precisa voltar para a caldeira. Porque eu voltar para a caldeira, eu tenho quase um trocador de calor que alinha as redes de condensado que fazem parte do aquecimento global, gente. Tu está aquecendo o ar e tu está perdendo energia para o ar, que está ali vento, condições atmosféricas, chuva. Se tu conseguir aproveitar esse condensado no processo, é muito mais vantagem. E eu falo aqui 2 adendos sobre isso. Existe o aproveitamento do flash, que é o ponto tecnológico aqui que eu quero citar, mas tem um outro exemplo que é o bem simplório. Vocês imaginem que tem o purgador, e esse purgador está entregando o condensado, flash e o líquido. Dentro dessa conta, vocês imaginem que vocês precisam aquecer água. Cara, para aquecer água eu não vou fazer nada. Eu simplesmente vou pegar um tubo e vou jogar dentro de uma caixa d'água que vai as duas se misturar. Tu aproveitou esse condensado. Não necessariamente você precisa voltar para a caldeira. Porque se tu precisar aquecer alguma coisa dentro da caldeira, tu já está condensado ali. Tu vai trazer uma outra linha de vapor. Vamos pensar de um caráter de analogia de eficiência energética. Eu tenho 100 mil quilocal aqui no condensado. Beleza, mandei para a água. Eu aproveitei 100 mil quilocal. Se eu mandar esse 100 mil quilocal lá para a caldeira, eu vou perder 100 mil quilocal no processo, porque tem a perda de rendimento na linha. Aí vou botar fogo. Esse 100 mil quilocal aí ganhou alguma coisa, né? Quando era 100 foi para 90. Entrou na caldeira, esse 90 ganhou um monte de energia que virou vapor. Aí trouxe de novo ali condensado, que no final é 80. Se tu já aproveitar ele ali direto, parabéns. Você soube ganhar dinheiro para o seu cliente. Mas por que eu quis falar do mais difícil? Porque tem momentos e tem algumas águas, eu vou falar assim, que tu não pode usar esse condensado. Por quê? O condensado, ele é uma boa água industrial. Porém, num processo alimentício para humanos, cuidado. Porque água sem sais minerais é cancerígeno para seres humanos. Então, por exemplo, se tu tomar uma água de SMI ou uma água de condensado, você vai tomar uma água sem sais minerais, esses sais minerais, essa água vai chegar nos teus rins, sem esses sais minerais, vai acontecer um processo de osmose reversa, o teu organismo vai mandar os sais minerais do teu sangue para a água, que é o condensado, agora não é mais uma água tão pura, né, porque tu botou sais minerais, e daí ele vai tirar os sais minerais de novo dessa água para ir para o sangue, vai ficar um vício ali dentro que tu vai ter um câncer. Então, água industrial tão pura, não é certo e não faz bem à saúde ser consumida por seres humanos. Então, nesses casos alimentícios, cuidado em usar o condensado, nesse exemplo, de injetar direto na água. Se essa água vai fazer parte de um processo. Então, como que a gente aproveita nesse segundo exemplo aqui que a gente está dando? Que é o reaproveitamento de flash. O reaproveitamento de flash, a gente tem o seguinte conceito dentro do tubo. O maior volume dele é vapor na linha de condensado. E uma parte muito pequena é líquido. Então, a fórmula para a gente saber quanto de vapor flash tá nessa linha de vapor, isso aqui é tabelado, todos os fabricantes de purgador e equipamentos afins vai falar a mesma fórmula. Isso aqui não é invenção da roda, tá? Isso aqui é física padrão, que é calor sensível da alta pressão, que é aquele calor que sai do trocador e está vindo para o purgador, e esse calor sensível tem que estar em quilocal por quilo. O calor sensível de baixa pressão também tem que estar em quilocal por quilo. E o calor latente de baixa pressão. A divisão dessa fórmula vezes 100 vai dar esse número em porcentagem. Só quero pontuar, do ponto de vista termodinâmico, quem se lembra aí das matérias de termodinâmica, as duas principais energias. O calor sensível, basicamente, é a energia que tem na água em estado líquido, água pura, vamos falar assim, né? E o calor latente é a quantidade de energia que tu tem num processo que tu teve que colocar mais para ele mudar de fase, que a soma dos dois é o calor total, e esse calor latente é o que realmente é utilizado para trocar calor de forma indireta. Quando tu vai trocar calor por absorção, ou seja, botar vapor dentro de uma água quente, toda aquela energia vai se misturar com uma água em temperatura ambiente. Quando tu vai colocar calor, vapor no caso, num trocador de calor, o único calor que tu utiliza é o calor latente.
O calor sensível, que ele está muito atrelado à temperatura, ele sai lá no purgador. Então, por isso, ele está chegando o calor sensível, que ainda está em estado líquido, lá no purgador. Tem o de fora, que ele está segurando. E esse é o calor latente do que é o que realmente se ele fosse vapor. Então, essa continha aqui vai dar o vapor flash. E aqui eu separei uma tabela para a gente entender um exemplo de como eu estou falando. Um dos aplicativos que nós aqui da NH nós utilizamos bastante é o aplicativo da TLV. Se vocês digitarem a pressão relativa, só deixando claro, pressão relativa é pressão manométrica. Pressão absoluta é a relativa mais uma T, mais a pressão atmosférica, né? Então, são as pressões que o manômetro está medindo, né? O número de 7 kg, ele tem um calor sensível de 171,58 kcal. Se vocês procurarem esse número lá na tabela, e eu vou fazer esse exercício aqui, vocês que estão de casa, que dê pause, baixe o aplicativo TLV Toolbox e acesse as tabelas de vapor saturado por pressão. Eu vou digitar aqui o número de 7. Eu estou chegando num número muito parecido. Primeiro eu vou falar o calor sensível, que é o mesmo, né? 171,58 kcal por quilo de massa, né? Nesse caso aqui vai ser quilo líquido, né? Eu até tá uma unidade de medida errada ali, quilo líquido. E a temperatura desse fluido vai estar 169,77. Veja que a temperatura da água é muito igual ao calor sensível. Muito igual. Eu, em alguns casos diretos aí de padeiro, eu nem olho a tabela. Eu vou direto à temperatura. Padaria mesmo, direto à temperatura. Se eu tivesse aqui num lugar padrão, eu ia falar, quantos quilocal é? 169,77. Na prática, numa conta aí de anotação rápida, funciona. Lógico, na engenharia, recomendo que vocês façam a precisão da informação. Então, mesmo esse cara que está saindo aí do condensado, um exemplo que o pós-purgador está 1,5 quilos, esse é o número padrão aí da galera, entende que a pressão da linha do condensado não se deve ter acima de 1,5. Então, esse número de 1,5, então, calor sensível, 127,68, o calor latente do número de 1,5. Aí é interessante aqui, a gente sempre tá junto com essas informações, o volume específico do vapor e o volume específico do líquido. Batendo lá naquela continha, recomendo o pessoal aí que está em casa, volte aí na fórmula e faça a continha na mão aí, né? É para fechar um número de 8,4. Aqui só a unidade de medida aqui, ele está em decimal, não está com tanta precisão, mas a diferença aqui seria 91,6, né? Em porcentagem de líquido. Então, veja que em relação à massa, 92% da massa é líquido. Beleza? Essa é a conta. Porque se eu tenho vapor flash, o restante é o líquido. Só que se nós formos traduzir isso em volume, repare nessas duas diferenças aqui. Ó. Na fase líquida, o meu volume específico é muito baixo. E o meu volume específico do vapor, ele é bem maior. Em relação de peso específico, isso se inverte. E o número fácil para achar é 1 dividido por qualquer um desses dois números, né? Nesse caso aqui, vou dar um exemplo, né? Na fase líquida, né? Se eu pegar 1 dividido para 0,0106702, vai dar 937,18 quilos por metro cúbico, né? Quilos líquidos por metro cúbico. Reparem na vazão volumétrica desse cara. E isso condiz com esse gráfico, se nós formos entender de área ocupada dentro da minha rede de condensado. Se fosse os dois juntos, eu estaria numa condição um pouco diferente, né? Mas o vapor flash, numa hora, ele tem 121,8 metro cúbico, porque ele é aquecido na fase vapor e ele é desse tamanho. E o líquido é quase nada. 121,8 contra 2. Essa condição matemática faz sentido com essa figura? Só que eu estou trazendo aqui de uma linguagem qualitativa para uma linguagem quantitativa. E nós que estamos projetando a rede de vapor, se nós não quantificarmos, é a mesma coisa que dá para uma empresa, para um administrador sem número. Nesse exemplo que eu separei para vocês aqui, eu estou num processo que eu estou consumindo 2.000 quilos. E se eu tiver 50 processos que usam 2.000 quilos, eu estou falando uma caldeira de 100 toneladas. Então, não interessa qual que é o tamanho dessa grandeza que nós estamos falando. O que importa é a gente entender o conceito, que tu aplica em qualquer equipamento, em qualquer lugar, e não importa o tamanho. Um trocador que usa 2.000 quilos, olha, ele já é um trocador de um processo aí que ele não é de qualquer empresinha não, tá? Imagina se o cara tiver uns 10 desse, uma caldeira de 20 toneladas.
E 2.000 quilos no ponto de vista de energia, o cara faz coisa. Bom, dito isso, ó, percebo que na fase, então, de massa, eu tenho, lógico, dá 92 quilos, né? Eu tenho 1.832 quilos, né? No caso aqui também faltou eu diminuir aqui, aumentar o tamanho da precisão aí com as vírgulas decimais, mas dá para entender o que eu estou querendo dizer aqui. Tá, mas olhando por esse número quantitativo de massa e de volume, e mais essa figura aqui do vapor flash, essa é uma linha de condensado ou uma rede de vapor? Porque tá uma linha de vapor esse negócio aí, não? Vocês não acham? Tem mais vapor da parte de ocupação do espaço do tubo, que isso aqui é uma seção transversal do tubo da rede de condensado, tem mais vapor do que condensado. O flash é conhecido por vapor de revaporação. Nada mais é que do ponto termodinâmico, eu botei energia para ele evaporar, consumi dentro do trocador essa energia onde que não tem pressão para ele ebulir, e quando ele saiu para fora, essa pressão aliviou, e ele teve energia suficiente para conseguir ebulir de novo. Por isso, evaporar de novo. Lembrando, de líquido para vapor é ebulição, de vapor para líquido é condensado. Mas vejam que o condensado ele só está aqui embaixo nessa figura. E a pergunta é, essa linha de condensado não deveria ser chamada de uma linha de vapor? A rede de condensado, sim, ela também é dimensionada como se fosse uma rede de vapor, porque o grande volume é vapor, que matematicamente está aqui. Não pode ser dimensionado como se fosse uma linha de água, porque a maior parte é vapor. E como que a gente aproveita isso? Lá no processo. Se em alguns casos que eu falei antes, eu não posso injetar esse condensado direto dentro de uma água quente. Existem alguns equipamentos que a gente chama de separador de vapor flash, que nesse exemplo aqui nada mais é um tanque vertical, dimensionado para a massa que vai ser carregada nele. Então, no meio tem esse bocal que parte é líquido e parte é vapor. Essas partes que eu estou falando é a tradução dessa tabela. O vapor, então, sobe e o condensado desce. E aqui eu fiz esse balanço específico aqui para a gente entender, só traduzindo quem sobe e quem desce. Líquido desce, vapor sobe. Aqui estão as massas iguais. E essa massa de vapor, ela é traduzida, né, em 87.800 kcal/h. E a gente pode usar essa energia diretamente, por exemplo, num segundo trocador de calor, para reaquecer outro processo. E aqui eu posso usar no segundo trocador, por exemplo, nesse exemplo. Então, os primeiros estão recebendo uma condição de maior pressão, sai nos purgadores normais, depois ele vai para uma rede de vapor e ele vai num sistema separador de vapor condensado. Esse condensado, ele volta para a caldeira, né? E o vapor, ele vai para um segundo conceito de trocador de calor, mas ele não é um trocador de 10 kgf, ele é um trocador de 1,5 kgf, que também vai passar por uma segunda linha de condensado e vai seguir para a caldeira. Esse é um segundo método de tu aproveitar o vapor flash diretamente no processo sem trazer para a caldeira. E isso é muito mais viável do ponto de vista de eficiência energética e custo operacional. Fazer a fábrica de doce ou laticínico fabricar com menor custo, aumentando a lucratividade do cliente ou se posicionando melhor no mercado porque tem um preço mais competitivo. Beleza. Só que a linha de condensado aqui, nesse caso, não vai poder ser a mesma, né? Um vai ter que ser por um lado e o outro vai ser pelo outro, porque o que está saindo ali no condensado tem muito mais pressão do que está passando pela segunda bateria de reaproveitamento, né? Aqui eu também quero dividir com vocês uma segunda ideia, que é o seguinte. Digamos que aqui, por essa massa disponível, eu tenho 168,5 kg. 200 kg, para fazer mais fácil a nossa conta aqui, 200 kg. Nessa parte de 200 kg, esses trocadores de calor aqui, eles precisam de 500 kg de vapor. Putz, eu não vou conseguir tocar o meu processo porque está me faltando, então, né, 300 kg de vapor para os meus 500. A gente pode fazer um ramal, saindo aqui da minha linha principal, colocando uma válvula redutora, uma estação redutora, baixar para 1,5 e complementar os outros 300. E aí eu consigo tocar esse processo. Então, atenção, às vezes a gente entende, mas vai me faltar 300 quilos. Faz um ramal lá de cima, baixa essa pressão para 1,5 e faz os dois entrar. Isso aqui também é um outro conceito, uma outra ideia que também funciona. A gente já usou bastante aqui. Então, não desistam de usar isso quando isso tem oportunidade. Todos esses purgadores aqui, junto com também esse equipamento aqui, que é o separador, junto com o trocador de calor, você encontra nos fornecedores que eu citei aqui dentro desses slides. Se você chegar com a massa específica do processo termodinâmico, com as redes projetadas, eu falo, eu tenho isso. Me especifica um purgador, me especifica um separador de flash, na tampa. Vamos para o terceiro. O terceiro, que nada mais é que tu sair desse trocador de calor e esquecer os purgador,
não tem mais purgador, e tu vai mandar toda a massa, inclusive flash, mais a parte líquida, para um tanque que está bem próximo do processo, tem uma gestão de nível nesse processo, para uma bomba, e essa bomba vai vencer toda a perda de carga da linha e vai reto para a caldeira, num tiro só, num ciclo totalmente fechado. Quando que a gente usa muito esse? Mas usa muito. Exemplo, madeireiras que o trocador de calor para aquele processo específico, eu não consigo fazer o reaproveitamento do flash. Então, para aquele trocador, eu preciso desovar condensado. E para mim não deixar o flash embora, eu coloco uma bomba, que daí eu estou ganhando pressão, não estou deixando o flash embora, direto para a caldeira. Deixa eu fazer uma pergunta. Você, nesse caso, você não vai ter um escoamento bifásico aí? Se você colocar vapor junto com o condensado, você não vai ter aí golpe, você não vai ter problemas com isso? Você está vendo aqui nesse exemplo que eu estou falando 8 kgf, né? Nesse tanque de condensado vai chegar parte bifásica. Sempre na bomba tu vai deixar nível, tu vai deixar uma coluna de água nele. Conforme vai chegando condensado, tu vai tendo uma alteração no nível desse cara. Tu vai modular essa bomba. Não vai deixar ela on-off. Tu até pode deixar ela on-off, fazer tipo uma garrafa de eletrodo nela. Nós aqui não fizemos on-off, nós fizemos PID dessa bomba. Então, ela acelera e desacelera de acordo com o que está vindo condensado ou como está entrando vapor. Se esse processo aqui desacelerar, a bomba, consequentemente, isso é uma cascata, né? A bomba aqui lá na ponta vai desacelerar. Tá, ou seja, sempre vai entrar na bomba líquido. A bomba vai adicionar pressão ao ponto de conseguir vencer toda a perca de carga e a caldeira. Daí já era, né? Porque eu vou botar uns 20 bar aqui nessa bomba. Tanque de condensado pressurizado com essa automação protege a bomba. Só tô deixando claro, se entrar flash na bomba, acabou com a bomba. Né? Você vai cavitar e... Ô, Ricardo, geralmente esse tanque de condensado, ele tem um volume bem alto, né? E com certeza é controlado o nível também, né? Disso daí. Volume não é, o nível é muito bem controlado. Claro que assim, ó, vamos falar, o tanque de condensado, assim, vamos pensar num negócio da seguinte forma. Se for um sistema de uso de vapor pequeno, vai ser um tanque proporcional para aquele pequeno. Se for um negócio monstro, vai ser um tanque de condensado monstro. Lógico que aqui vai ter todos os conceitos de dimensionamento de bomba, dimensionamento de rede de condensado, bifase, só numa fase, e assim sucessivamente. Esse mesmo conceito eu não desenhei aqui, mas tem lugares, por exemplo, que não são viáveis para mandar bomba direto. Exemplo, fábricas que têm turbina aqui na ponta de contrapressão. Então, aqui eu tenho 67, porra, eu não vou botar uma bomba lá no processo que vai ter que me mandar 70, 80, sei lá quanto que tem que ser. Pô, eu vou ter um desaerador aqui na ponta, né? Então, eu vou vencer o desaerador. E daí vou ter uma segunda bomba que vai para a caldeira. Isso aqui eu estou falando num processo normal. Se for uma termoelétrica que faz cogeração, muda-se um pouco esse layout, só que ao invés de vencer a caldeira, eu venço o desaerador. Ponto. Mas tu protegeu o flash. O flash está aproveitado. Mas assim, se eu deixar aí flash para a bomba vai cavitar, certo? Bom, então eu preciso garantir isso. Tu vai transformar o tanque de condensado num selo? Eu vou transformar o tanque de condensado num sistema que sempre mantém líquido para proteger a bomba. Porque assim, ó, tu concorda que a partir do momento que tu cedeu temperatura, cada vez vai ter mais flash, certo? Só que cada vez vai ter mais condensado, certo? Ele só deixa sair a partir do momento que esse flash perdeu energia. A minha única perda disso aqui para o ambiente é da máquina, que é do trocador de calor até o tanque. Esse ponto não pode ter isolamento, porque eu preciso deixar ela, por radiação, perder um pouco de energia desse flash para ele condensar 100%. Mas é uma leve porcentagem, né? Mesmo você tendo uma entrada de água de reposição, que vai fazer mais uma troca térmica aqui dentro desse tanque, você mantém a pressão em 8? Bom, aí sim, porque daí é que eu vou ter que ter uma outra água pressurizada entrando com 8, né? Só que nesse caso, nesse exemplo, se eu tiver essa configuração de vindo uma água a 20 graus no 164, vocês concordam que esses dois aqui, eu vou ter uma troca, eu vou ter o mesmo os 8, só que eu vou estar lá em 160. Esse caso que nós estamos sendo bem extremista é sem isso, tá? Se botar isso, meu, daí é sucesso, né? Daí já era, daí até a bomba fica mais barata, vamos falar assim. Para ter mudança de fase, tem que estar equalizado pressão e temperatura. E o ponto de vista de a bomba funcionar aqui é porque eu nunca deixo flechear, porque eu nunca baixo a pressão. E a partir da bomba eu dou mais pressão ainda. Passou da bomba, já era. Lógico que essa bomba é uma bomba muito bem especificada e muito bem especial. Mas é assim que funciona. Isso aqui eu vou falar para vocês agora do ponto de vista de oportunidade de negócio. E agora vocês mirem para a NH e conte com a gente. O payback base do que a gente tem desses sistemas aí em funcionamento
é de 1 ano a 1 ano e meio. E pode variar aí do pequeno ao grande. É de 1 ano a 1 ano e meio. Quando a gente termina o estudo, não vi um payback maior que 1 ano e 1 ano e meio aqui na NH. Não vi. Vamos lá, uma outra técnica. Quando eu tenho algum processo aqui, que eu tenho ainda muita energia que está saindo do trocador de calor, se eu colocar um trocador de calor melhor dimensionado, resumidamente, botar um maior, consequentemente eu vou aproveitar mais essa energia com o produto que está passando e esse número aqui vai baixar. Mas não são todos os processos que eu consigo fazer isso, né? Tudo é balanço de massa e energia. Eu trouxe aqui um exemplo, mas tem N avaliações aqui. Nem todos, vamos falar para vocês, ó, nem todos os processos, isso aqui é viável, tá, gente? Eu trouxe um exemplo. Pode ser que o viável é esse. Pode ser que o viável é trabalhar com o primeiro. Se você preparar a planta em cima desse conceito de eficiência energética, porque daí vai do profissional assessorar o cliente dele, aí ele mata. Porque daí ele vai falar, ó, a melhor saída é o 1, a melhor saída é o 2, a melhor saída é o 3. Aí é know-how, experiência e tecnologia que ele está inserido no mercado. Os 3 funcionam. Basta você, como profissional, ter conhecimento e saber balancear os 3 e, principalmente, ganhar dinheiro, que é o que interessa para todo mundo. Tanto para o cliente, tanto para nós. É isso que eu quero dividir. Tem um quarto que eu elaborei, só que eu não deixei aqui, eu quero mostrar um vídeo. É um vídeo caseiro. Injeção de condensado pressurizado a 160 graus, sem o sistema de bombeamento. Vocês imaginem isso aqui agora sem a bomba para fazer entrar na caldeira. Ó, aquilo na caldeira deve estar uns 12. Aí vai, tem toda a perca de carga de tudo isso aqui entra de novo na caldeira. Loucura, né? Essa caldeira conta com 3 metros de entrada de água. Nessa tubulação entra água normal, aqui um medidor de vazão, medidor de vazão de água da bomba. Aqui é um injetor, injetado com Venturi. E aqui, nessa tubulação, leva um conceito desenvolvido por nós, que faz com que a água entre a 160 graus Celsius, sem necessidade de bombas. Vou correr aqui pela tubulação, nós vemos a distância que vai essa tubulação. Então, estou percorrendo o galpão da casa de caldeira, e daqui a pouco vai direto lá para o processo. Essa tubulação leva vapor e esse condensado pressurizado. Eu estou percorrendo por toda a linha onde está esse condensado. Vejam a distância. Lá é a casa de caldeira e aqui é a circularia. Lá é o trocador de calor de vapor. E vejam que naquele tubo superior ele é um tubo de vapor. Eu subo o vapor, colocando o calor do ar, e aqui é o meu condensado pressurizado sem bomba, que vai direto para a caldeira. Vocês entenderam que eu mandei vapor, troquei num trocador de calor, voltei para a caldeira e alguém viu. Você usa o injetor para fazer essa pressão em vez da bomba? Não. Algum princípio de Venturi? Não. Só o circuito fechado, só e pronto? Só o circuito fechado. Nisso aqui, vamos dizer, daqui vem direto para a caldeira aqui, ó. Esquece disso aqui. Mas aí, se vocês quiserem fazer o quarto, daí vocês ligam para mim. Vamos dizer assim, do ponto de vista energético, ele tem o mesmo resultado que esse aqui. Porém, o custo de implantação é muito menor. E outra, tu não tem o custo operacional da bomba, né? Já diz o nome, bomba. Um dia ela incomoda. E tem custo de manutenção, de operação, de energia elétrica e assim sucessivamente. Muito obrigado aí pelo tempo de vocês.